E aí pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar sobre galardão celestial. E só para começar eu vou deixar no ar uma perguntinha. Na sua visão, quem é rico? Ficou curioso? Então curte, compartilha, segue o nosso canal Café com Reflexões, fica ligado, coloca a alertinha lá, ó. Vem com a gente, solta a vinheta. E aí pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de galardão celestial. O que seria galardão celestial? A gente deixou lá a perguntinha no ar, né? Na sua visão, quem é rico? Quem é que tem o maior presente de Deus? Nessa vida, a gente passa a maior parte do tempo, né, pensando em coisas terrenas. É muito difícil você pensar nas coisas celestiais. Só quem já está programado para isso, para pensar nas coisas celestiais, é que tem uma facilidade em pensar nisso. Mas a maioria das pessoas pensam, né, são programadas desde a infância a pensar numa vida terrena. Então, cria-se uma expectativa, uma vida de construção terrena. Como assim, Cláudia? Bem, a gente nasce, né? E aí vamos para a educação infantil dentro de casa. E uma das perguntas que são feitas para a criança é o que ela vai ser quando crescer, o que ela deseja fazer. E aí ela já começa a construir profissões na cabeça dela. Ah, quero ser secretária, bombeiro, motorista, enfim. E essa criança já começa a construir uma vida futura. Quando você tem uma família que não tem muita condição financeira, você pensa, eu quero ter condições financeiras, né? Muitas dessas pessoas começam a pensar, eu preciso ajudar minha família, eu preciso ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu preciso me estabelecer financeiramente. A minha mãe sempre dizia assim: seja independente financeiramente, não dependa de marido, não dependa de ninguém para se suster, que isso é muito ruim. Então, construa a sua vida, construa a sua carreira, seja quem você quiser ser, construa os seus sonhos para você. Seja independente profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, né? E então, assim, você carrega cargas emocionais dos seus familiares, né, parentes, dos amigos que te rodeiam, das pessoas que você vê como potencial, professores que chegam na sua vida, que falam a importância do desenvolvimento profissional e tudo mais. Ah, você está dizendo que isso não é importante? Não, cara. Isso é mega importante. A gente tem que crescer mesmo, profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. Isso é muito, muito, muito importante. Mas Gálatas 3:2 fala que nós precisamos pensar nas coisas do alto. O problema não é você construir coisas para você, não é você ter uma vida profissional, financeira e emocional independente, não é isso. O problema é você fazer como o homem rico, né, que Jesus cita lá na palavra dele. Ele fala assim, que uma vez um homem porque assim, é assustador você pensar que você não vai deixar um legado. Você pensar assim, poxa, tenho, sei lá, eu tenho 36 anos. Aí você pensar, cara, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas, né? Eu não tenho um legado, eu não construí uma empresa, eu não fiz a minha vida. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar? Então, assim, é assustador você pensar que você não tem um legado. A gente entende a morte como o fim de tudo, como, né, não deixei nada para quem vai ficar. E a gente vê bens financeiros, né? A gente vê como legado.
E na verdade, legado não é bens financeiros são heranças, né? O que é legado? O que você vai deixar verdadeiramente para as pessoas? E aí eu volto naquela história que eu estava contando, né? Que Jesus conta uma parábola, uma história sobre um homem rico e que ele chama esse homem rico de tolo, né? Insensato. Ele fala assim que esse homem era muito rico, muito poderoso, tinha muitos bens, ele vendia, comercializava, ele importava, exportava, ele tinha uma fazenda de trigos, ele tinha vinha, ele tinha muitas riquezas, ele era muito poderoso. E aí ele, cada vez que passava, ele ficava mais rico, mais poderoso, mais, né? E ele pensou, vou destruir todos os celeiros que eu tenho e vou construir celeiros muito maiores, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou me aposentar, vou passar minha vida descansando, não vou fazer mais nada, porque, cara, eu não tenho mais nada para fazer, eu sou poderoso. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele pensou em Deus, em nenhum momento ele agradeceu pelo que Deus tinha dado a ele, em nenhum momento ele pensou nas coisas celestiais, né? No próximo. Então, assim, ele tinha muita riqueza, ele tinha muito poder, ele tinha muito, mas ele tinha riquezas terrenas. Ele, em momento nenhum, ele pensou nas pessoas que estavam à volta dele, os empregados, os escravos, poxa, ele tinha tanto para dar e ele não, sabe, nunca pensou nisso. E aí um dia ele estava deitado pensando nas riquezas, no poder, nos celeiros maiores que ele construiu, e Deus vira para ele e fala assim: você é tolo e insensato. Para quem vai ficar tudo isso? Ainda hoje a sua alma será chamada. Quer dizer, ainda hoje você vai morrer. E todos os bens, todas as riquezas, todo o poder, tudo que você constituiu na terra vai ficar na terra. E que legado você verdadeiramente deixou? Naquela mesma noite, aquele homem faleceu. E ninguém nem ouviu, ninguém nem soube. Ele não fez nenhum gemido, nada. Simplesmente faleceu. E o que ele deixou? Ele tinha riquezas, mas ele não tinha o que mais importava. A Bíblia fala assim, que ele morreu sem fé, né, sem humildade, sem amor ao próximo. E Jesus termina dizendo o seguinte: assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, de 16 a 21. Então, assim, quem verdadeiramente é rico? A Bíblia fala: vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos. Olha só, lá em Lucas 21, 36. Nós não somos dignos, não somos merecedores, não somos nada disso. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, que a gente precisa buscar ser, a gente precisa procurar ser merecedor, para que a gente receba o galardão celestial. Sabe, o ouro, a prata, os bens, eles são bons aqui na terra? São, mas eles vão ficar aqui na terra. Você não vai carregar nada disso para o céu. E qual é o legado que você vai deixar? O que você vai deixar para as pessoas? O aprendizado? Como é que você vai fazer para que seu nome seja eternizado? Sabe? Paulo, Pedro, Elias, Samuel, até Judas Iscariotes, que foi o traidor, Jesus, Moisés, Abraão. São pessoas que Salomão constituiu riqueza na terra, mas são pessoas que constituíram também riquezas no céu. Pessoas que deixaram sua marca, deixaram seu galardão, né, para celestial, criaram coisas diferentes, cresceram espiritualmente. E isso é que verdadeiramente é importante. Se a gente busca ao Espírito Santo de Deus verdadeiramente, assim, se dedicando ao que verdadeiramente importa, né? Aí a gente tem esse galardão celestial, essa riqueza celestial.
A Bíblia fala que o homem, ele não entende as coisas celestiais porque ele acredita que as coisas celestiais são loucura. E a gente não entende as coisas celestiais por quê? Porque elas só são compreendidas pelo Espírito. Então, só se o Espírito Santo estiver verdadeiramente habitando na sua vida para entender as coisas celestiais, as coisas dos céus. 1 Coríntios 2,14 fala isso. Então, nós precisamos entender que as coisas que nós passamos, as coisas que nós vivemos, né, elas são passageiras, né? Tem aquela piadinha que fala tudo é passageiro, né? Menos o motorista e o cobrador. Mas assim, tudo, as riquezas, todas são passageiras. A única coisa que não é passageira é o motorista, que é Deus, é Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo na nossa vida. São essas coisas que não são passageiras. As coisas que nós não vemos, elas são eternas. Elas são para sempre. Lá no primeiro vídeo que a gente conversou sobre ter fome, né? Sobre buscar verdadeiramente, diligentemente, né? Os primeiros vídeos, buscar ao Senhor de todo o coração. Fala sobre isso, sobre a importância de você buscar ao Senhor, buscar todos os dias, buscar de coração, pedir a Ele que te dê fome e sede. Busque, tenha fome, tenha sede, tenha necessidade do Espírito Santo, para que Ele possa fazer com que você compreenda as coisas celestiais e assim ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, né? Eu vou colar um pouquinho, fala assim, como João, né, permitindo ser transportado para o que não há limites, né? Que ele foi transportado aos céus. Ou como Jesus, que viveu uma vida celestial mesmo na terra, né? Ou como Elias, que foi transportado do natural ao sobrenatural com cavalos de fogo. Ou como Isaías, que com um toque, apenas um toque em seus lábios, permitiu que o carnal fosse transformado para o espiritual. As suas palavras, que como Isaías mesmo fala, eram impuras, passam a ser vinda dos céus com apenas um toque. Ou como Enoque, que saiu da destruição para os portais da glória. Ele fala que ele caminhou o tempo todo com Deus até ser arrebatado. Ele foi levado, tomado por Deus, né? Ou como Samuel, que Deus acrescentou-lhe o quê? O poder e o impacto em servi-lo. Samuel, em todo o momento, serviu ao Senhor. E isso foi impactante na vida das pessoas. Tanto que até na morte de Samuel, quando ele está indo embora, ele diz, acaso eu devo alguma coisa a vocês? Acaso eu fiz alguma coisa errada? E os próprios homens disseram para ele, né, os israelitas, em nada o Senhor deve a gente. O Senhor foi servo de Deus o tempo todo o Senhor nos ouviu, nos acolheu, nos abençoou. Então, em nada o Senhor deve a gente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava em cada um deles. E nós devemos pedir a Deus exatamente isso, que o Espírito de Deus esteja em nossas vidas, em cada área da nossa vida, em tudo que nós façamos, sabe? Eu trabalhei numa empresa onde eu sempre dizia, Senhor, que não seja eu entrar, mas sim o Senhor, que não seja o meu nome, mas o teu nome, que não seja a minha mão, mas que seja a tua mão, que eu não seja a pessoa a prosperar, mas que seja o Senhor a prosperar a vida das pessoas nessa casa, neste lar, nessa vida, nessas famílias, né? Então a gente precisa pedir a Deus que nós sejamos instrumentos do Senhor, que sejamos servos dele. A palavra de Deus diz que temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Então assim, é hoje, é agora, é nesse momento, né? Porque os dias são maus e a gente tem visto isso todos os dias, essa pandemia, as pragas que tem vindo, os gafanhotos, as mortes por questões naturais, né? A Bíblia fala isso em Apocalipse. Paulo diz, combati o bom combate da fé, tomei posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, né? Você também foi chamado para essa vida.
e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentados para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 12, 19. Então, assim, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a gente não é que você não tenha tesouros na terra, não é que você não tenha essas riquezas, não é isso. O que ele está dizendo é que você tem, assim, mas que você tem o que é principal, que são as riquezas celestiais, que você busque o principal, as riquezas celestiais. E é essa mensagem que eu queria deixar para você.